Falando de áudio para os irmãos. Bom, irmãos, nessa live aqui, como os irmãos viram o título aí, nós vamos falar novamente sobre o amadurecimento da cevada e do trigo. E vamos falar também da colheita da cevada e do trigo. Por quê? Porque isso aí foi uma revelação que deu a nós, a igreja de Filadélfia, e aí é uma grande revelação, igual os irmãos viram aí na tela aí. É uma revelação tremenda, que Ial nos mostra que existe uma diferença na sua seara. Ial tem uma seara nessa terra, e essa seara é o seu povo. Daqui a pouco eu vou ler o versículo onde fala sobre isso. Porém, nessa plantação do Criador, nessa seara do Criador, existe a cevada e o trigo. Ial nos deu essa revelação de que a cevada é um grupo de pessoas e o trigo é outro grupo de pessoas. São o mesmo povo, porém ele separou o seu povo em cevada e trigo, em Filadélfia e Laodiceia. A cevada ela representa a igreja de Filadélfia e o trigo representa a igreja de Laodiceia. E aí nesse vídeo, mais uma vez, eu vou mostrar para os irmãos que vai haver duas colheitas, a colheita da cevada e a colheita do trigo. E que a colheita da cevada ela acontece antes da colheita do trigo. Ela acontece primeiro. Ou seja, o arrebatamento da igreja de Filadélfia ocorre primeiro do que o arrebatamento da igreja de Laodiceia. Então, nesse vídeo eu vou mostrar mais uma vez que existe dois arrebatamentos, coisa que o cristianismo nem imagina. Eles defendem a tese de que existe só um arrebatamento no final da tribulação ou que existe só um arrebatamento antes da tribulação. Ambos os grupos estão corretos, porém, eles não viram a questão de que são os dois que estão corretos. Só falta eles juntarem esse entendimento de que tanto existe um arrebatamento no final da tribulação, quanto existe um arrebatamento antes da tribulação. Existe uma colheita antes da tribulação e uma colheita no final da tribulação. Por quê? Porque existe a cevada e o trigo. E ambos não são colhidos juntos. Eles são colhidos separadamente. Por quê? Porque um amadurece antes do que o outro. Você não faz uma colheita enquanto a sua seara não estiver madura. E só vai ser colhido aquele que amadurecer primeiro. Ele vai ser colhido antes. Depois vai vir a colheita do outro mais tarde. Por quê? Porque ambos vão ser colhidos. Porém, cada um tem a sua hora de ser colhido. E nesse vídeo, eu quero mostrar quando é que a cevada amadurece, quando é que o trigo amadurece e quando é que vai acontecer a colheita de ambos, da cevada e do trigo. Quando é que vai ocorrer o arrebatamento da igreja de Filadélfia e quando é que vai ocorrer o arrebatamento da igreja de Laodiceia. Então, através desse estudo, nós conseguimos ver que Mateus é um acréscimo, onde fala que ninguém sabe o dia e nem a hora. Por quê? Porque tem o dia, tem a estação e tem o dia exato para cada uma dessas colheitas acontecerem. Tem o dia exato para acontecer a colheita da cevada. E eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo. E eu vou falar mais uma vez também sobre o nascimento do filho varão do Apocalipse 12. Os pastores ensinam que o filho varão do Apocalipse 12 é o próprio Salvador. Eles estão totalmente equivocados. Por quê? Porque o Apocalipse ainda não se cumpriu. O nome correto é revelação. Não se cumpriu. Ele ainda está praticamente quase todo para se cumprir. Nós estamos agora, no livro de Apocalipse, nós estamos agora na era de Filadélfia e Laodiceia. São 7 eras para a igreja passar nessa terra. 7 períodos, 7 eras. E nós estamos agora na era de Filadélfia e Laodiceia. Portanto, não abriu nenhum selo ainda. O próximo passo é o arrebatamento da igreja de Filadélfia. Depois, abrir-se o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo, o sétimo selo. Depois ainda vai vir as trombetas, vai vir os 7 trovões, as 7 taças, vai vir a queda da Babilônia. Tudo ainda está para se cumprir. O surgimento da besta do Apocalipse 13, o surgimento do falso profeta. Satanás ser amarrado e jogado no lago de fogo para cumprir Apocalipse capítulo 20. Então, tudo ainda está para se cumprir, praticamente quase tudo. Então, essa questão de que o filho varão do Apocalipse 12 é o próprio Salvador, os pastores estão equivocados. Não é o próprio Salvador. É um grupo de vencedores que vai ser arrebatado antes da tribulação começar.
A mulher deu à luz ao filho varão e o seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. Então nós vamos falar mais uma vez, mostrando aqui quem é o filho varão. Vamos mostrar que ele é a própria cevada. O filho varão é a própria igreja de Filadélfia. O filho varão é os 144 mil. Todos eles constituem os vencedores de Yahshua. Então, irmãos, vamos começar aqui. E eu também quero falar antes que eu esqueça, eu também quero falar aqui sobre o eclipse do dia 8 de abril. Muitas pessoas que pensam que no dia exato, no dia 8, algo vai acontecer. Eu não creio que vai ser no dia. O eclipse do dia 8 é um sinal mostrando que o arrebatamento já está na rabeira para acontecer. Eu acredito que o arrebatamento vai acontecer do dia 22 para o dia 23 de abril. Para ser mais preciso hoje, no entendimento, aprofundando mais nessa questão, eu acredito que vai ser no dia 22 de abril, porque depois das 18 horas lá em Israel, já é considerado 15 de Nissan, 15 de Abib. E aí vem a meia-noite. A meia-noite em que Moisés passou o sangue nos umbrais das portas e o anjo da morte passou por cima do Egito. O anjo da morte, hoje nós entendemos que é o dragão vermelho que está registrado, o grande dragão vermelho que está registrado em Apocalipse 12. Por isso que eu fiz vários vídeos aí falando sobre o Apocalipse 12 e nós falamos sobre tudo isso aí. Fiz um vídeo lá onde eu mostrei Êxodo 12 versus Apocalipse capítulo 12. Se você não assistiu, assista lá que você vai ver que vídeo tremendo. É uma bomba, mostra tudo isso aí. Então, irmãos, vamos lá. Vamos começar aí essa live. A primeira coisa que precisamos entender antes de falar do amadurecimento da cevada e do trigo e antes de falar sobre as suas duas colheitas, nós temos que entender que a cevada representa um grupo de pessoas e o trigo representa outro grupo de pessoas. A cevada representa os vencedores, que não vão passar pela tribulação. E Yahshua vai tirar um grupo de pessoas de dentro da sua própria igreja. Então, a maior parte da igreja do Mashiach é formada de trigo e não de cevada. Por quê? Porque a cevada representa um pequeno grupo que são chamados de vencedores, remanescentes. São os gideões. São aqueles que vão reinar com Yahshua e vão andar com ele aonde quer que ele vá. São aqueles que vão sentar em tronos. São aqueles que vão receber coroas. São aqueles que vão receber um cetro para poder governar com Yahshua como reis nessa terra. Então a cevada representa esse grupo. As primícias da cevada representam esse grupo. E o outro grupo, que é a maioria do cristianismo, é Laodiceia. Ela é representada pelo trigo. Por isso que quando nós lemos nas escrituras, nós conseguimos ver que as premissas da cevada é um pequeno número. Já o trigo, a colheita do trigo, é um grande número. O irmão até colocou a imagem aí, ó, mostrando do lado esquerdo aqui, eu estou do meu lado esquerdo, aí está a cevada, um feixezinho. Do outro lado está o trigo, uma sacada cheia. Isso aí é o cristianismo em peso, é a igreja de Laodiceia que vai passar pela tribulação. Porque só vai subir no primeiro arrebatamento as primícias da cevada, um pequeno número é que vai subir, o restante vai ficar tudo na tribulação. E as primícias da cevada vão subir por quê? Porque a cevada amadurece primeiro. Daqui a pouco eu vou mostrar na tela aí. Então, irmãos, entendendo isso, nós podemos partir para frente. Não vou nem entrar aqui na questão do linho, que eu já falei sobre o linho. Existe o linho, a cevada e o trigo. Hoje eu quero pegar só a questão da cevada e do trigo. O linho é Yahshua. O linho também, ele já foi colhido. Yahshua já subiu para a glória. O linho também é colhido na estação da primavera, no mês de Abib. Por isso que Yahshua subiu nessa estação aí, estação da primavera. E ele ressuscitou na primavera. Então, irmãos, quando você chega no livro de Daniel, fala o homem vestido de linho. Então, o linho representa Yahshua. Mas nós vamos nos ater hoje só na questão da cevada e do trigo. Vou ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante. O apóstolo Shaul vai mostrar os dois arrebatamentos quando ele nos compara com uma seara. Isso os pastores estão longe de ver. Os pastores nem têm ideia de que existe uma colheita para ser feita. Se eles entendessem como é feita a colheita lá em Israel e pegassem o Velho Testamento e comparassem com o Novo, eles entenderiam que existe dois arrebatamentos, que existe duas colheitas. Mas eles estão longe de ver isso aí. Por quê? Porque Laodiceia, Yahshua falou, vocês são pobres, cegos, miseráveis, desgraçados e nus. Agarrado é com teologia e com bacharel. Não vai conseguir ver nada. Por isso que eu falo, aconselho que compre de mim colírios para ungir os teus olhos a fim de que veja. Deixa a teologia de lado e peça entendimento a Yahweh por meio do seu espírito, que aí a pessoa possa entender. 1 Coríntios 3, versículo 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou,
mas o Criador é quem faz crescer. Ele já começa falando de plantas que tem que crescer. Falou, plantei, Apolo regou, mas o Criador é quem faz crescer. Ele plantou o quê? Ele semeou a palavra no coração das pessoas, as pessoas receberam, as pessoas estão sendo comparadas aqui com plantações. Aí ele vira e fala, aí veio Apolo, jogou mais uma palavra, regou, cresceu mais um pouco, até amadurecer para poder ser colhido. Olha o que ele vai falar agora. Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa somente o Criador que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si. Mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores do Criador, e vós sois a seara do Criador. Aí ele vai e fala. Nós somos cooperadores do Criador e estamos cooperando com ele na sua seara. E essa seara sois vós. Todos os crentes é a seara de Yahweh nessa terra. Está entendendo, irmãos? Que vai ter uma colheita da seara do Criador? Então nós somos comparados com uma seara que tem que ser colhida. A seara tem que ser colhida. E a seara é constituída de quê? Cevada e trigo. Cevada e trigo. Apocalipse capítulo 14, quando você lê lá, o versículo 13, ele diz assim: ouvi então a voz do céu dizendo, escreve, aliás, Apocalipse 14, versículo 14. Depois disso, olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém assentado semelhante a um filho do homem, e alcha, com uma coroa de ouro na cabeça, e nas mãos uma foice afiada. Nisso outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. Chegou a hora de ceifar, pois a seara da terra está madura. Esse aqui é o segundo arrebatamento. Porque quando você lê Apocalipse 14, fala logo no início, fala assim, ó, esses 144 mil aí foram resgatados da terra como primícias. Foram colhidos da terra. Uns já morreu, já partiu. Mas existe um outro grupo aí que vai ser colhido vivo. Por isso que Paulo falou, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no piscar de olho. É a colheita do eterno. Então, Ial compara o arrebatamento com uma colheita. Com um agricultor que vai lá com a foice, pega lá o feixe de milho, passa a colheita, colhendo e põe no saco, colhendo e põe no saco. Então, ele compara, Ial compara o arrebatamento com essa colheita. Nós somos comparados com lavoura, a lavoura do Criador. Aí, o que acontece? Aí eu coloquei aqui agora, as duas colheitas. No capítulo 14, você consegue ver as duas colheitas. A colheita das primícias da cevada, logo no início, Apocalipse 14, então, versículo 4. E lá no finalzinho, Apocalipse 14, versículo 14, até o 15, ali você consegue ver a segunda colheita, porque passa-se toda a tribulação. Quando você lê o Apocalipse 14 todinho, tem a primeira colheita, a colheita das primícias da cevada, e você vai lendo, aí vem a marca da besta, vem a tribulação. Lá no finalzinho, mais um grupo de crentes vai estar maduro, o trigo, porque passou pela tribulação, passou pelo calor do sol, para poder amadurecer. A tribulação é o calor do sol que amadurece na marra. Aí ele vem e fala assim, agora pode meter a foice que o resto agora amadureceu tudo. É a segunda colheita, é o segundo arrebatamento. Nossa, a pessoa que lê uma coisa dessa aqui e me vê explicando aqui e não entender, ele tem que ser muito tapado. Basta eu pegar a Bíblia e conferir. Ou então está atolado até o pescoço dentro da Babilônia e embriagado com o vinho dela, aí não entende mesmo não. Aí vai morrer embriagado no vinho da Babilônia. Então o que acontece, irmãos? Por isso que tem que sair do vinho da Babilônia para poder entender as coisas do eterno. No contrário, não entende nunca. Aqui, ó. Então, vou pegar aqui agora. A colheita da cevada era feita antes do trigo. A cevada representa a igreja de Filadélfia. Ela amadurece primeiro. Vou colocar o documento na tela. Aí diz, a cevada amadurece mais rápido do que o trigo. Aí ele citou Êxodo 9, versículo 31 e 32. E, ó, iniciava-se a colheita no começo da primavera, no mês de Nissan, março e abril, aquilo que eu falei. Por que ele citou Êxodo do capítulo 9, versículo 31 e 32? Porque ele disse que lá no Egito caiu granizo, quando Moisés, o Eterno, através de Moisés, mandou as pragas no Egito ali, ele mandou granizo. Choveu granizo na plantação. E aí lá diz que matou o linho e a cevada, mas não matou o trigo. Porque o trigo não tinha nem nascido ainda, não estava maduro. Mas devido à cevada e o linho está maduro, tudo morreu com o granizo caindo em cima. Estou mostrando aí, mais uma vez, que a cevada amadurece primeiro, igual tá no documento aí. Então, irmão, nós temos que... se for para fazer uma live sem usar documento, eu não faço de tipo algum, porque mesmo usando documento, pode acontecer de muitas coisas que eu falei que não acontecer, igual a questão do arrebatamento, que eu falei lá em 2020, 2022,
Por quê? Porque nós pegamos documentos usando datas, pegando datas de historiadores, porque tudo que nós mostramos aqui, nós mostramos usando a história, a Bíblia junto com a história. A Bíblia é um livro de história. Não tem como eu interpretar as profecias de Daniel se eu não usar os livros de história. Então, a Bíblia ela é constituída de história e Yao nos mostra que nós temos que olhar a história e as datas dos impérios para nós saber aonde nós estamos e o que está para acontecer ainda. Então, o que acontece? Nós usamos documentos, como esse calendário aqui, mostrando que nós já estamos em 5.993, em abril agora vai pular para 5.994. Nós usamos Guerra de Machado, os documentos, tudo. Nós usamos lá as 2.300 tardes, eu já fiz vídeos falando o arrebatamento acontecer aqui agora. Tem tudo para acontecer aqui agora, porque o Império Romano surgiu em 272, não bateu, porque tinha outro historiador que falou, não, é 270. Aí nós fizemos, passou anos, 1 ou 2 anos depois, nós falou aqui, ó, agora o Império Romano surgiu em 272. Então, é aqui agora o arrebatamento. O historiador também estava errado. Porém, agora nós chegamos no limite em que não tem data mais para poder achar. Esse livro aqui, por exemplo, o autor desse livro aqui, coloca o surgimento do Império Romano em 272. Tem a data do historiador falando isso. Porém, agora a última data que nós localizamos é 269. Então, nós estamos querendo que a colheita da cevada vai ser esse ano. E o nascimento do filho varão vai ser esse ano, porque bate com essa profecia aí. Bate com a profecia das 2.300 tardes, o Império Romano surgindo ali em 269. Quem está me acompanhando sabe o que eu estou falando. Porque esse vídeo aqui, na verdade, ele é direcionado exclusivamente para o filho varão e para aqueles que estão me acompanhando desde 2017. Sabe tudo que eu estou falando aqui. Quem está me assistindo pela primeira vez tem que voltar lá atrás e assistir todos os vídeos para poder entender o que eu estou falando aqui. E como não tem mais tempo, então, para poder a pessoa chegar a essa maturidade que os irmãos já chegaram, eu estou direcionando esse vídeo exclusivamente para os irmãos que estão me acompanhando desde 2017 e está firme nesse intuito aí de se tornar um vencedor e subir no primeiro arrebatamento. Então, esse vídeo você está entendendo claramente o que eu estou falando. Então, nós baseamos também nesse calendário. Não existe mais data. 269 foi quando surgiu o pequeno chifre. Mas 2031 são 2.300 anos. Aí cumpre a profecia de Daniel, capítulo 8. 2.300 tardes e manhã. Aquilo ali são anos. Para quem está me acompanhando, sabe o que eu estou falando. Aqui são 6.000 anos que tem que se completar. Aqui terá 6.001, porque o milênio pula 1.001, 2.001, 3.001, 6.001. Então, quando completar 6.001, em 2031, fecha-se o tempo do resgate do homem e da terra, que o Eterno deu. O tempo que o Eterno deu para poder Yahshua resgatar tudo para ele novamente. Então, agora, nós estamos no limite. Tudo leva a crer que a colheita da cevada vai ser em abril agora. Porque não tem documento falando 268, não tem. Não tem outro calendário que possa ir até... Não tem calendário caraíta, que não aceitou ser corrompido, tirar os 210 anos, que está faltando outro calendário hebraico, lá está faltando 210 anos. Quando você põe 210 anos lá, você vem para essa data aqui. Então, não tem mais data para se recorrer a elas, para me poder falar, agora o ano que vem surgiu até a data aqui, 268. Já vasculhei, todos os historiadores não acham. Não tem outro calendário, então tudo leva a crer que a colheita da cevada, que é o mesmo que o arrebatamento do filho varão, é uma coisa só. Vai ser agora esse ano. Então, por isso que eu estou trazendo esse estudo direcionado para os irmãos, para nós estar atentos, vigiando, que tudo indica que vai ser do dia 22 de abril igual para o dia 23. Tudo indica que vai ser mais exclusivamente dia 22. Então, o que acontece? A cevada amadurece primeiro. Ela representa a igreja de Filadélfia, que não vai passar pela tribulação. Onde está isso? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Uma promessa para a igreja de Filadélfia. Para interligar com esse versículo, você lê Isaías 26, versículo 20. Entra nos teus aposentos até que passe a minha ira. Ele está falando para os vencedores e para a igreja de Filadélfia. Entra nos teus aposentos, é lá na glória, até que eu derrame a ira sobre a terra. Por quê? Porque se a pessoa estiver aqui na terra, ela não vai escapar da ira. Não tem como ela escapar da ira. Por quê? Porque Apocalipse 3, versículo 10 fala assim, para pôr à prova todos, não é um só não, todos os habitantes da terra, se você está debaixo desse primeiro céu, você pode entrar debaixo de banco, você pode esconder onde você quiser, ir para o meio do mato, ir para a serra, ir para os montes, você vai experimentar a ira de Yahweh sobre essa terra.
Você vai passar pela provação que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Para pôr à prova todos os habitantes da terra. Mas já o livro de Isaías 26, versículo 20, fala assim: entra nos teus aposentos até que passe a ira. Os aposentos é o seu quarto? Não, ele está falando da glória. Ele vai tirar e guardar eles lá durante 7 anos, até passar a ira. Por isso que o casamento da igreja com Machia dura 7 anos. São 7 anos de núpcia. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 29, aonde Labão deu lá as suas 2 filhas para Jacó e fala que as núpcias durou 7 anos cada uma. Uma semana de 7 anos cada. Então vamos lá. Agora aqui diz assim: já o trigo que amadurece depois da cevada, esse só será colhido depois da tribulação. Então tem uma diferença entre o trigo e a cevada. Por quê? Porque a cevada não amadurece primeiro. O trigo amadurece mais tarde. A cevada, ela é chamada de primícias. Olha o que está escrito aqui no livro de Levítico 23, versículo 8, diz assim. Ó, vou ler. No primeiro dia tereis santa convocação. Durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada e algo. No 7º dia de santa assembleia, não fareis nenhuma obra civil. Aí vem. Mas Iau falou a Moisés, disse: quando tiveres entrado na terra que vos dou, e fizeres nela a ceifa, trareis ao sacerdote as primícias da vossa ceifa. E ele oferecerá diante de Iau. Isso aqui é as primícias da cevada. Tinha que ser levada lá no templo para ser apresentada a Iau. A igreja de Filadélfia tem que sair daqui para ser levada para a glória, para ser apresentada a Iau. Por quem? Pelo sumo sacerdote, Iau Shumashi. Então, ele vai fazer a colheita e vai levar ela para apresentar ela lá. Tudo indica que ela vai ser colhida no dia 15 e ela vai ser apresentada diante de Iau no dia 16 de início. Vou colocar o documento na tela. O documento tem que mostrar aí. Aí tem aí, ó. No dia 16, no primeiro mês, as primícias da colheita do ano, ó, era apresentada ao Criador. Era levada perante ao Eterno, lá no templo. Mas hoje, nós sabemos que Iau está no verdadeiro templo, que é lá na glória, lá na Cidade Santa. Então vai ser levada para lá. E nós sabemos que vai ser levada para lá porque ele é o ceifeiro. É ele que ceifa. Viu lá Apocalipse 14? Ele estava sentado sobre a nuvem. Só que quando fala que ele está sentado sobre a nuvem ali agora, não é para fazer a colheita da primícia, não. Porque ali, a colheita da primícia já aconteceu no capítulo 14, versículo 1 até o 4. Quando você chega em Apocalipse 14, versículo 14 e 15, ali já é a colheita do trigo. Então, ali existe uma diferença da colheita das primícias da cevada para a colheita do trigo. A colheita das primícias da cevada ia levada para onde? Para o templo. E a colheita do trigo é levada para onde? Para as nuvens. Por isso que Apocalipse 14 fala assim: vi um semelhante ao Filho do Homem assentado sobre as nuvens. O anjo veio e falou: meta a tua foice, porque a seara da terra está madura. Ele meteu a foice e foi colhido. E aí leva para onde? Leva lá para o templo? Não, leva para as nuvens. Por isso que Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, está falando do segundo arrebatamento. Lá diz assim: a trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar e vão ao encontro do Salvador. Na Bíblia Almeida vai estar, né? No encontro do Senhor. Vão ao encontro do Salvador nas nuvens. Leia lá, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17. Ao encontro do Salvador nas nuvens. Ali está falando do segundo arrebatamento. Por isso que Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e diante, Paulo fala assim: e nós os que ficarmos, de maneira alguma, e nós os que ficarmos, ficar onde? Os que ficou para trás, que não subiu no primeiro arrebatamento. Não vou ficar me atendo muito a essas questões, porque senão a live fica muito grande, tá, irmãos? Mas é só explicando para os irmãos o quanto isso aqui é magnífico, o quanto essa revelação é tremenda e o quanto nós temos que agradecer a Iau por esse entendimento, porque 99,999% dos cristãos no mundo não tem entendimento das coisas que Iau deu para nós. Iau nos revelou coisas grandes, por isso que ele falou: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O cristianismo em peso não tem nem noção de que existe 2 arrebatamentos. E que Laodiceia, eles representam Laodiceia e eles vão passar pela tribulação. Então aqui diz assim: a cevada é chamada de primícia. Aqui está falando da cevada e tal, da colheita. Deixa eu pegar aqui mais. E Levítico, capítulo 23, que eu acabei de ler, e Álvaro falou assim: quando vocês entrarem na terra que eu vos dou, e nela fazeis a colheita das primícias da cevada, vocês vão levar ela perante mim. Quando foi que eles entrou? Eles entraram no dia 15 de Nissan. Onde está registrado isso? Josué, capítulo 5, versículo 10 e 11. Eles entraram no dia 15 de Nissan e fizeram a colheita e levou perante o Criador. Então, ali mostra quando é
que a colheita da cevada acontece? Já estou me adiantando. Quando é que ela acontece? É no dia 15 de Nissan. É no dia 15 de Abib que ela é colhida e ela é apresentada ao Criador. Tem um documento, se você entrar na internet e pesquisar, você vai ver lá. Se você olhar no rodapé das Bíblias, vai falar lá que eles apresentavam a cevada no dia 16. Por isso que eu estou falando, que eu acredito que Alcha vai colher aqui e vai apresentar no dia 16. Aí, ó, vamos pegar aí, ó. A colheita da cevada marcava, assim, um período definido no ano. Aí, ó, esse é o livro de Ruth. E seu início correspondia ao tempo da Páscoa. O molho de cereal movido pelo sacerdote no dia 16 de Nissan, sendo das primícias da cevada. Aí, você entendeu? Magnífico, magnífico. E era colhido na Páscoa, mês de Nissan. Então, o que acontece? Só aí já caiu por terra o dia de que ninguém sabe o dia e nem a hora. A colheita da cevada é o primeiro arrebatamento. Quem vai questionar isso? É o primeiro arrebatamento, é a colheita dos vencedores. Quando é 15 de Nissan, para ser apresentado que dia? Dia 16 de Nissan. Dia 16 de... Acabou, irmão. Mateus caiu por terra, tá certo, é Lucas. Lucas não fala, ninguém sabe o dia nem a hora, não. Lê lá. Os dois narram a mesma história da parábola da figueira. Porém, Mateus tem acréscimo. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem o filho, nem os anjos, unicamente meu pai. Isso não é três, não é a trindade? Então o Espírito Santo teria que saber. Cadê? O Espírito Santo também não sabe, não. Sabe não? O Espírito Santo sabe, não. É só o pai que sabe. Porque ele falou, ninguém sabe, a não ser o pai, nem o filho e nem os anjos. Já excluiu o Espírito. É contraditório aquele livro ali, ele tem acréscimo. Sai fora. Mas o certo é Lucas. Então o que acontece? A cevada era colhida no mês de Nissan. Aí nós já mostramos. Vou colocar um documento da agrícola aí. Calendário agrícola aí, ó. A cevada aí, ó. Colheita da cevada, mês de Nissan. No nosso calendário é entre março e abril. Março e abril, na Páscoa. Tá vendo aí? Olha lá a foicinha na mão dele, o cutelinho. Então, coloca o cutelinho lá de novo, irmão, para os irmãos verem lá. Vamos pôr o cutelinho. Aí o cutelinho na mão dele, passando o cutelo lá e colhendo. Então, Apocalipse, ó. O trigo estará maduro somente mais tarde, entre maio e junho do trigo. Por que o trigo é colhido mais tarde? Porque esse período aí representa os 7 anos da tribulação, que só vão ser colhidos no final da tribulação, lá, ó, mês de Sivan, maio e junho. Então, esse maio e junho aí está mostrando para nós que Laodiceia fica para trás para passar por 7 anos da tribulação para ser colhida mais tarde. Quando? Acontecendo a colheita da cevada agora, em abril, na Páscoa agora, que é Pessa, o nome correto é Pessa, lá em Israel, dia 15 de Abib. Só em 2031 que ocorre a colheita do trigo, Laodiceia, que aí ela vai estar madura. Então eu vou pegar aqui agora. O trigo estará maduro somente entre maio e junho. Tá aqui falando aí. Aí nós já vimos o documento. Ó, Apocalipse 14 fala de 2 colheitas. Basta ler lá. Premissa da cevada, Apocalipse 14, versículo 2 ao 4. E do trigo, Apocalipse 14, versículo 14 e 15. Quem quiser conferir em casa, é só olhar. A cevada tem a data certa para ser colhida. Nós já vimos aqui agora. Dia 15 de Abib. Ela é a data para ela ser colhida. Porém, nós não estamos trazendo aqui a questão espiritual, né? Que tem que trazer a questão espiritual. A questão espiritual é em que ano, Romilson? Então, que vai acontecer literalmente os crentes que são cevadas ser colhidos em que ano? Tudo indica que é esse ano agora. Mas tem que ter um mês correto. Primavera, Nissan, Abib, dia 15. Tudo indica que vai ser agora. Por que eu estou falando isso? Porque os primogênitos do Egito, eles representam o filho varão, é a cevada, é aqueles que vão se tornar vencedores, porque eles foram os únicos que entraram na terra de Canaã. Todo aquele Israel saiu para poder herdar a terra de Canaã, mas só os primogênitos entraram. Por quê? Porque eles representam os vencedores. Então, aqueles primogênitos ali, eles saíram do Egito em que dia? No dia 15 de Abib. Números, capítulo 33, versículo 3. Leia lá que você vai ver que eles são no dia 15. E eles entrou na terra da promessa em que dia? No dia 15 de Abib. Josué, capítulo 5, versículo 10 e 11. No dia 14, celebrou a Páscoa na fronteira e no dia 15 eles entrou, fizeram a colheita, pronto, os primogênitos, se identificando já com a cevada ali. Ó. Fizeram a colheita e pronto. Então, irmãos, não tem como sair disso aqui. Essas revelações é magníficas, arrebenta com todas essas teses aí, joga tudo por terra, porque vai mostrando dentro das escrituras, nós vamos pegando versículo por versículo e vamos provando tudo. Por exemplo, Ruth representa a igreja de Filadélfia.
quando você olha o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 4, você vê 3 mulheres, já falei sobre isso. Ruth, Noemi e Orfa. Noemi representa a nação de Israel. Ela era uma mulher judia, judeu e aldim. E Orfa e Ruth eram mulheres gentias. Orfa representa a igreja de Laodiceia. E Ruth representa a igreja de Filadélfia. Tá vendo aí? Tá vendo as 3 aí agora na terra aí? Não tá lá os judeus, os Yaldim na terra deles? Então, tem 2 igrejas aqui agora, no Brasil e no mundo. Só ninguém consegue ver isso, os líderes não conseguem ver isso, mas as 2 estão juntas. Só na hora que Filadélfia foi embora é que eles vão entender que existia uma igreja fiel no meio de uma igreja infiel. Existia a cevada e o trigo. Aí eles vão entender que eles eram trigo, que eles nunca foi cevado. E que eles vão ser colhidos só mais tarde. Então, Orfa, quando você lê a história no livro de Ruth, Orfa lá diz que ela voltou para os seus deuses, voltou para os deuses pagãos, Laodiceia. Voltou a adorar os ídolos das nações, como Jesus Cristo é o ídolo das nações, é o ídolo do Vaticano. E Jesus nunca foi Ialcha. Ele nunca foi Ialcha. Ialcha é Ialdim, nascido na Terra Santa. É um hebreu. Agora, Jesus é romano, é de Roma. E aí, Orfa voltou para Jesus, para Iesus, o ídolo de Roma, Laodiceia, está adorando Jesus. Orfa adora a Trindade. Filadélfia não. Esse dia eu vi até um rabino bater de frente com Rodrigo Silva. Envergonhou o Rodrigo Silva. Virou e falou assim, ó, vocês pregam 3, uma Trindade. Nós não. Nós pregamos um só. Ial é um. Ele falou, o Criador é um. Hashem é um. Arrebentou com o Rodrigo Silva. Por quê? Porque o cristianismo é a igreja chamada Orfa. É a mulher chamada Orfa que está lá no livro de Ruth. Voltou para os seus deuses do paganismo, adorando Trindade, adorando Jesus. Está debaixo de idolatria. Só que o que eu quero trazer é o seguinte. Ruth subiu junto com Noemi, andando lado a lado. Por quê? Porque Noemi adora Ial. Até hoje, lá na terra de Israel, eles invocam Ial. E Ruth adorava o criador dela. Filadélfia também adora o criador deles lá, Ial. Nós falamos Ial igual eles. Então, Filadélfia sabe qual é o nome do criador. E qual das 3 casou com o Salvador? Noemi casou? Não. Orfa casou? Não. Quem casou com o personagem lá, conhecido como Boaz? Ruth. Ruth casou com Boaz. Boaz era o quê? Judeu, um Ialdim. Ele representa quem? Ialcha. Então, quem vai casar? É Filadélfia. Quem é que vai subir para o casamento? Quem é que vai ser arrebatada para casar? Filadélfia. Ruth. Quem é que vai ficar na tribulação? Orfa e Noemi. As 2 vai passar por tribulação. Israel vai passar por tribulação ou não vai? Vai. Laodiceia, a denominação, vai passar por tribulação ou não vai? Vai passar. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vai ser lançado fora. Vai ser deixado para trás. Vocês são cegos, pobres, miseráveis, desgraçados e nu. Não vai subir no arrebatamento. Aconselho que compre colírios para ungir os teus olhos. E vestes brancas. Vestes brancas. Está tudo debaixo de idolatria. Tudo cego. Não vai subir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele será comigo. Está fora, e Alcho está fora desse sistema aí. Quem vai casar com ele? Filadélfia. E Ruth chegou lá quando? Lá para conhecer Boaz. Tá aí o documento mostrando, chegou na Páscoa, na época da colheita da cevada. Por quê? Porque ela se identifica com a cevada. Ruth se identifica com cevada. Filadélfia se identifica com cevada. Laodiceia se identifica com trigo. Laodiceia é trigo. Trigo é trigo. Cevada é cevada. Cevada nunca vai se tornar trigo e trigo nunca vai se tornar cevada. Mas ambos têm que amadurecer. Porém, um amadurece antes, o outro amadurece mais tarde. Um amadurece recebendo a palavra verdadeira que vem do Criador. O outro amadurece no pau, na tribulação e no sofrimento. Olha aí, ó. Para a forragem, a cevada é uma planta muito competitiva, que amadurece rapidamente e pode ser colhida para a forragem em aproximadamente 58 a 65 dias. Então, a cevada ela vai sair antes, ela vai ser colhida antes. Mas o trigo vai ficar aí para experimentar o porrete. Filadélfia, ela já leva o nome do noivo dela. Ela conhece o nome, Yal-Shalom. Por isso que Yal falou, escreverei na testa de vocês. Vocês quem? Falou na testa de vocês de Laodiceia?
Na testa de vocês de Tiatira? Ele falou, na testa de vocês aí de Filadélfia, dos vencedores de Filadélfia. Eu vou escrever o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. O nome do pai, Ial. O nome do filho, Ialcha. O nome da cidade santa, Ialxalã. Então a igreja de Filadélfia conhece o nome do seu noivo, Ialcha. E ela conhece o nome do pai, Ial. Então é ela que vai casar, porque é ela que já está levando o nome do noivo. É igual Ruth lá conheceu o Boaz, ela já conhece quem é o Boaz, quem é o verdadeiro Salvador, Ialcha Mashiach. Então ela é a única que vai estar pronta para casar. Vou mostrar um vídeo da lua e do feixe das primícias da cevada no estelário. Eu já gravei esse vídeo, mas vocês olham aí, vocês vão ver lá o que eu falei lá de Alcha, o ceifeiro lá do Apocalipse 14, vocês vão entender. Assistir. Cantares 6, versículo 10, mostra que a lua, ela representa a igreja fiel. Por quê? Porque no livro de Apocalipse fala, foi visto no céu uma mulher dando à luz a um menino, a um filho homem. Então tá aqui, a mulher é a constelação de Virgem. Agora interessante, meus irmãos, é isso aqui, ó. Aqui, ó, na mão da mulher aqui tem uma espiga. Aqui, ó, tá até escrito a espiga. Essa espiga aqui representa a espiga da cevada, o feixe de cevada, que vai ser apresentado ao Eterno. Porque eles tinham que colher um feixe de cevada, das primícias da cevada, para poder apresentar ao Eterno no templo. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é Ialcha. Ialcha vai apresentar as primícias para o pai, as primícias da cevada. Então esse feixe aqui, essa espiga aqui, ela representa o feixe de cevada, que vai ser colhido por Ialcha. Quem é que representa Ialcha aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui representa Ialcha, ó. Deixa eu vir aqui para vocês verem, ó. Esse homem aqui, ó. O boeiro. Olha na mão dele aqui, ó. Aqui na mão dele tem um cutelo. Aonde está isso, amigos? Vou mostrar para vocês agora o cutelo. Então esse homem aqui é o boeiro, olha como é que ele é chamado. Ele está aqui bem do lado aqui, ó, da constelação de Virgem, porque é ele que vai fazer a colheita da cevada. Tá vendo? A lua nascendo representa o filho varão nascendo. O cutelo passando nesse feixe aqui de espiga aqui, ó, é Ialcha colhendo as primícias da cevada, que é o mesmo filho varão. Então tá tudo interligado uma coisa com a outra, que ele aqui, ó. O boeiro aí com o cutelo. Isso aqui está onde? Isso aqui está no livro de Apocalipse, capítulo 14. Vou mostrar os versículos para vocês agora. Então tá aqui, meus irmãos. Aqui diz assim, ó. E fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrados na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias, aí ó, primícias, da vossa colheita, da vossa cega, tá vendo? Então, quando eles entrassem na terra de Canaã, eles entrou lá no dia 15 de Nissan. Naquele dia, eles tinham que colher um feixe de espiga da cevada para ser apresentado como primícia. Tinha que ser levado ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Ialcha. E ele moverá o molho perante a Ial, para que sejais aceito no dia seguinte ao sábado. O sacerdote o moverá. Então, aqui tinha que ser colhido um feixe das primícias, tá vendo? Da vossa ceifa. Quem vai fazer a colheita das primícias da cevada agora para apresentar ao Eterno é Ialcha. E ela era colhida no dia 15 de Nissan e era apresentada no outro dia ao próprio Criador lá no templo. Então Ialcha vai fazer a colheita das primícias da cevada, é ele que vai fazer a ceifa das primícias da cevada para poder apresentar ao Eterno. Então tá aqui, meus irmãos, a primícia que é oferecida ao Eterno, a Ial, é os 144 mil, aqui ó. Então olhei e diante de mim estava o cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai, aqueles aqui sendo oferecidos ao Eterno como primícia, ó. Aqui ó, estes são os que não se contaminaram com mulheres, com igrejas, ó, religiões, pois se conservam virgem, e segue o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias ao Criador e ao Cordeiro. Agora veja bem, meus irmãos. Então, as primícias das cevadas, quem vai colher ela? Quem vai colher ela é o ceifeiro, é Ialcha. Aquele aqui, ó, fazendo o segundo arrebatamento aqui, ó, só para nós mostrar que ele é quem colhe aqui, ó. Ó. Então saiu... Versículo 15. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem.
Tome a tua foice, ó, tome o teu cutelo, tá vendo? E faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a mão na sua foice, passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Então, quem tem o cutelo na mão é Yahushua, aquele que é sentado sobre a nuvem aqui, ó. Se nós pegarmos aqui, ó, o versículo 14. E olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Esse aqui é Yahushua, aqui, ó. Então, Yahushua estava sentado sobre a nuvem. E ele tinha na mão uma foice, ó. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então quem faz a colheita é Yahushua. Agora eu vou voltar lá no ceifeiro, que ele aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha ele aí, ó. Então ele está bem aqui, juntinho com a constelação de Virgem, ó. Para poder o quê? Fazer a colheita do filho varão aqui, ó. O filho varão vai estar nascendo, representado pelo nascimento da lua, e esse filho varão, no livro de Apocalipse 12, versículo 5, fala que quando ele nascer, ele vai ser arrebatado. E ao mesmo tempo o Eterno está mostrando aqui a colheita da espiga da cevada, aqui, ó, das primícias da cevada. E o Eterno está mostrando aqui que quem vai fazer esse arrebatamento, que quem vai fazer essa colheita dessa espiga da cevada é Yahushua, aqui ele aqui, ó. Ele é o boeiro, olha ele com o cutelo na mão aqui para poder fazer a colheita da cevada. Então a colheita acontece nesse rumo aqui, ó. Acontece no rumo da constelação de Virgem. Não acontece em nenhuma outra constelação. Por quê? Porque é aqui que está o ceifeiro. É aqui que está o ceifeiro para colher. É aqui que está o filho varão que vai nascer. O filho varão nasce aqui, ó. Você pode ver que já nasce correto, ó, passando pelo ventre aqui, descendo aqui, ó. Ele nasce por aqui. Agora deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Aqui está a constelação do ceifeiro lá, ó. Aqui, ó. Conhecendo Arcturus. Por que Arcturus? Porque esse é o nome da constelação lá. Aquela aqui, ó. Olha o nome aqui, ó. Arcturus. Agora, vou aqui agora. Então, vamos ver como é que ele é chamado aqui, ó. O seu lento movimento na abóbata celeste, de este para oeste, deve ter sugerido aos antigos a ideia de um calmo e contemplador pastor. Está falando que ele é calmo, tá vendo? É uma imagem exata de Yahushua, porque Yahushua é manso. E aí, contemplador pastor, chamando ele de pastor aí, ó. Yahushua é o pastor, o nosso pastor, o único pastor. Ele que deu a vida pelas ovelhas. Aí vem um ceifeiro, um condutor de rebanhos. Então Yahushua, ele é manso, ele é um pastor e ele é o ceifeiro, é aquele que carrega o cutelo na mão, que vai fazer a colheita da primícia para poder ela ser oferecida ao Eterno. E ele é um condutor de rebanhos, que Yahushua tem muitas ovelhas. Então Yahushua é o nosso pastor, o único pastor. E aqui está dizendo que ele é um ceifeiro e condutor de rebanhos. É esse personagem aqui, então. Aqui representa Yahushua com o cutelo na mão. Apocalipse capítulo 14. Yahushua com o cutelo na mão vai fazer a colheita das primícias, que está aqui bem, que é ao lado da lua aqui, ó, que também representa o arrebatamento. Todos esses dois aqui representam o arrebatamento. Tanto a espiga aqui sendo colhida, ela representa o filho varão também nascendo aqui na constelação de Virgem. Então está tudo interligado, meus irmãos. Não tem como sair disso aqui, ó. As primícias, elas eram colhidas no dia 15 de Nissan, quando eles entrou na terra. Que dia que eles entrou na terra? Eles entrou na terra no dia 15 de Nissan. Está lá no livro de Levítico, capítulo 23, e está no livro de Josué, capítulo 5. Eles entraram na terra. E no sábado eles fizeram a colheita das primícias da cevada. E aqui mostra também a lua nascendo no dia 15 de Nissan. Então, meus irmãos, está tudo interligado aí, ó. Não tem para onde correr. O ceifeiro, ele fica do lado da constelação. Ele fica junto com a constelação de Virgem aqui, ó, para poder fazer a colheita. A colheita da espiga da cevada, das primícias da cevada, que são 144 mil, que vai ser oferecido ao Eterno. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Isso aqui, a palavra primeira aqui significa primícias. Vou pegar outra tradução aqui para vocês. É um feixe, é só um feixe só. Por isso que lá na constelação dela tem só
Na mão da constelação de Virgem só tem um feixe lá, ó. É o feixe que é apresentado como primícia. Está lá no livro de Apocalipse 14, versículo 1 ao 4. Fala, os 144 mil foram levados para o céu como primícias para o Criador e o Cordeiro. Então, esse feixe aqui é o feixe da cevada, é o feixe da primícia da cevada que é apresentado ao Eterno. Vou pegar outra tradução aqui para vocês lerem. Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui, ó. A mesma passagem, porém agora ele fala um molho de primícias. Por quê? Porque as primícias é que vão ser levadas, o resto vai ficar para trás. Quem vai subir no arrebatamento é só um pequeno número, é só um feixe. Então aqui, deixa eu ver se eu acho mais alguma outra coisa, ou alguma outra questão aqui. Ela era colhida no dia 15 de Nissan, está aqui, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houveres entrado na terra. Que dia que eles entrou na terra? Eles entrou na terra de Canaã no dia 15 de Nissan. E eles fizeram a colheita da cevada no dia 15 de Nissan. Agora, que dia que o menino está nascendo aqui na constelação de Virgem? Ele está nascendo no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque os dois formam um grupo só. Deixa eu pegar uma outra passagem aqui para mostrar eles entrando lá no dia 15 de Nissan na terra. Aqui, ó. Ele diz assim, ó. E no dia seguinte à Páscoa. A Páscoa acontece no dia 14 de Nissan. E no dia seguinte à Páscoa, nesse mesmo dia, começaram a comer dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos torrados. Então foi nesse dia que eles entraram, um dia depois do dia 14 de Nissan, mostrando que os vencedores vão entrar na glória um dia depois do dia 14 de Nissan, ou seja, no dia 15 de Nissan. Quando eles saíram lá do Egito, eles saíram no dia 15 de Nissan. Aí, ó, os primogênitos, eles saíram no dia 15 de Nissan, e entraram na terra da promessa em que dia? Vou pegar o texto aqui para vocês verem o dia que eles entraram. Aqui, ó. Os israelitas permaneceram acampados em Gigal. E no dia 14 do mês, ao anoitecer, celebraram a Páscoa, nas planícies desérticas de Jericó. E no dia seguinte, à Páscoa, nesse mesmo dia começaram a comer dos produtos da terra. Então tá aí, ó. Eles entraram, então, que dia? Eles entraram no dia 15 de Nissan. Depois do dia 14, eles entrou para dentro da terra da promessa. Os vencedores vão sair da terra no dia 15 de Nissan para entrar na terra da promessa, para entrar na glória, no dia 15 de Nissan. Então, por isso que está aí, ó, eles saíram no dia 15 para entrar no dia 15. Ele nasce no dia 15 de Nissan, que é o dia do seu arrebatamento. As primícias eram colhidas no dia de sábado, dia 15 de Nissan, no sábado. O filho varão nasce no dia 15 de Nissan e nasce no sábado, mostrando que os dois aqui representam o arrebatamento dos vencedores, que vai ocorrer no dia 15 de Nissan, no sábado. Na frente da mulher aqui está o homem segurando a serpente. Esse homem aqui representa Mical, que é Yaush, que lá fala que houve guerra entre Mical e os seus anjos, contra Satanás e seus anjos. Aqui, ó, na hora do arrebatamento, Mical segurando a serpente, que está de frente às pernas da mulher, pronto para devorar o filho tão logo ele nascesse. Apocalipse 12, versículo 3 e 4, fala que Satanás é a antiga serpente, aqui, ó, Mical segurando a serpente. E mais na frente aqui, ó, nós temos o signo de Sagitário, que representa Emmanuel Macron, um homem segurando um arco na mão. É quando Yahshua vai abrir o primeiro selo do livro de Apocalipse. Fala que foi aberto o primeiro selo e viu um cavaleiro branco com um arco na mão. Então aqui, isso aqui representa o início da tribulação, representa a chegada do anticristo, do antimachia, fazendo um acordo de paz com Israel. Entendeu, irmãos? Eu espero que os irmãos entendam esse estudo aí. Na graça e na paz do Eterno. Bom, irmãos, eu não vou passar todos os vídeos aqui para não ficar grande a live. Mas o que acontece? Eu vou ter que colocar um pequenininho aí agora, porque agora ficou bem claro que tem a colheita da cevada antes da tribulação. É as primícias da cevada. E Laodiceia, as denominações evangélicas, elas são representadas pelo trigo. E elas vão ter que passar pela tribulação. A tribulação é para poder levar eles ao amadurecimento. Filadélfia não. Filadélfia vai ser amadurecida e está sendo amadurecida através das revelações que o Eterno nos tem dado. Ela não rejeitou o nome do Mashiach e nem a palavra da revelação que vem da parte de Yahweh. Já a igreja de Laodiceia, ela vai ter que passar pela tribulação. Deixa eu só fechar a porta aqui.
Tem um cachorrinho aqui que se deixa ele entrar aqui, ele faz um estrago. Aí o que acontece, irmãos? Então, eu vou colocar o vídeo aí agora, mostrando que a Laodiceia, ela vai amadurecer na marra, no porrete. Aí eu vou explicar o porquê. Vou trazer um entendimento para os irmãos e os irmãos vão entender. O que acontece, irmãos? O que é isso aí, esse cavalo passando com essa esteira em cima do trigo aí? Isso aí é um aparelho que chama tribulon. Esse aparelho aí chama tribulon. O irmão quiser colocar as fotos aí, eu vou explicando. Então esse aparelho aí é para arrancar a casca do trigo. Já a casca da cevada, ela não precisa ser arrancada com esse aparelho não. Por quê? Porque a cevada basta jogar ela para cima. Aí, ó, o aparelho é assim, chama tribulon. Aí já dá para identificar. Tribulação, é a tribulação que o trigo vai ter que ser, soltar a casca dele na marra, com esse aparelho aí, ó, tá vendo? A tribulação, então, que vai vir sobre o mundo inteiro é para amaciar o lobo dos crentes da Laodiceia, fazer com que eles deixem de ser soberbo, arrogante e reconheçam que Yahweh não está no meio dessa bagunça, não. E eles têm que aprender a palavra verdadeira que vem do Eterno, aprender o nome do Mashiach, aprender que não existe trindade. Então, eles aprendem no porrete. A tribulação é para eles chegar lá no final dela quebrantadinho, porque aí eles vão ser arrebatados. O que acontece? Quando ocorrer o arrebatamento, nós vamos perder esse corpo aqui para receber um corpo de glória. Nós vamos perder essa casca aqui e vamos receber um novo corpo. Então, quando você pega a cevada e joga para cima, a casca dela, o vento vem e tira a casca. Sai só com o vento, só o vento já arranca. É o espírito de Yahweh. Mas o que acontece? Yahweh vai tirar a casca do trigo, não é assim. Ele vai tirar no pau aqui primeiro, vai amaciar o cordeiro para depois jogar para cima, já está fácil de tirar, já está fácil de perder. Então, a tribulação vem para o trigo vai passar pela tribulação. Laodiceia vai ter que passar pela tribulação. Então, vamos passar agora para o eclipse que vai ocorrer nos Estados Unidos. O que acontece, irmão? Quando aconteceu o primeiro sinal do Apocalipse 12 ali, que a lua se posicionou debaixo dos pés da mulher, o sol veio para cima do ombro dela, as 12 estrelas se posicionou na cabeça, o planeta Júpiter no seu vento, formando o Apocalipse 12 em 23 de setembro de 2017. Se nós olharmos ali também, naquele ano ali de 2017, aconteceu um eclipse lá nos Estados Unidos, um eclipse solar lá nos Estados Unidos. No mesmo ano em que aconteceu o sinal do Apocalipse 12, aonde a lua foi para debaixo dos pés da mulher, o sol veio para cima dela, as 12 estrelas na cabeça e o planeta Júpiter representando o filho varão. Então, o que acontece? Naquele mesmo ano, aconteceu um eclipse nos Estados Unidos. E agora, em 2024, vai acontecer outro eclipse nos Estados Unidos. Porém, o que o Eterno está nos mostrando com isso? Esse eclipse aí, ele está formando um X nos Estados Unidos. Ele está formando um X, olha lá, daquela forma lá. E aí, o que acontece, irmão? Eu estou falando desde 2017 do Apocalipse 12, do nascimento do filho varão, que o filho varão tem que nascer, o filho varão tem que nascer, o filho varão vai nascer. Desde 2017 nós estamos batendo essa tecla. Então, o que acontece? Em 2017 aconteceu o primeiro sinal. Aí depois eu trouxe um vídeo mostrando, falei, irmãos, agora tem que acontecer o segundo sinal. É no segundo sinal que vai acontecer o arrebatamento. O primeiro sinal foi só um aviso de que o filho varão vai nascer. Qual que é o primeiro sinal? Foi visto no céu uma mulher com a coroa de 12 estrelas na cabeça, com a lua debaixo dos pés, que estava grávida, com o sol sobre ela. E Yahweh cumpriu o primeiro sinal. Aí eu falei, agora no segundo sinal ocorre o arrebatamento. Qual que é o segundo sinal? E eu vi um outro sinal no céu, o apóstolo Yohanan falando.
um grande dragão vermelho que se posicionou diante da mulher que estava para dar à luz a um filho varão. Nasceu-lhe, pois, o filho varão e ele foi arrebatado para o trono do Criador. Então, o nascimento do filho varão é no segundo sinal. E é no segundo sinal que ocorre o seu arrebatamento. Então, agora em 2024, vai acontecer um outro sinal nos Estados Unidos. O primeiro sinal que aconteceu lá do eclipse nos Estados Unidos foi quando foi dado um aviso de que a mulher estava lá, formada lá com a lua debaixo dos pés, o sol sobre ela, e ao falou, o filho varão está perto de nascer. No segundo sinal é que ele vai nascer. Então agora está chegando o segundo sinal. Quando? Em abril agora, dia 8 de abril, vai acontecer outro eclipse nos Estados Unidos formando um X. Por quê? Porque nós cremos que agora, logo após esse sinal, vai acontecer o nascimento do filho varão. Porque é um ciclo, 2017 para 2024. Um sinal lá, um sinal no céu, um sinal nos Estados Unidos. Agora, vai acontecer esse sinal no céu agora, literalmente, um astro gigante, chamado de planeta Nibiru, planeta X, ou seja, Vênus, mas vai passar um astro gigante, que a maioria aí fala que é Nibiru, falado por Carlos Munhoz, vai passar o grande dragão vermelho para cumprir o Apocalipse 12 e acontecer o nascimento do filho varão. Então, tudo indica que vai ser agora, logo após esse eclipse nos Estados Unidos. Então, eu estou batendo essa tecla em Deus 2017, onde eu mostro o mapa mundi na Terra, porque o mapa mundi, ele forma o Apocalipse 12, eu mostrei isso em vários vídeos. Tem a águia, que é os Estados Unidos, o filho varão, que é representado pela África ali. Então, Deus 2017, eu estou mostrando isso. Vou colocar o vídeo para vocês verem. Se você assistiu esse vídeo aqui, você viu mostrando lá as revelações do meu vídeo lá, você viu mostrando o mapa mundial que forma, que os continentes formou o mapa mundial. E ele aqui, ó o mapa mundial aí, ó. Cada continente formou o mapa mundial. A águia, tá vendo? O feto, o filho varão, o dragão aqui com a boca aberta, formou o mapa mundial. O que isso tem a ver com o Macron? Tudo a ver aqui, ó. Aqui o dragão tentando engolir o feto, tentando engolir o filho varão que vai nascer agora dia 23 de setembro. O que isso tem a ver com o Macron, meu? Isso aqui, ele aqui, ó. O que tem a ver com o Macron? Que aqui, ó, onde Macron reside, ó. Ó, na França. A França é a cabeça, está no centro da cabeça do dragão, da onde vem o anticristo, ó. Lá da França. Por que da França? Porque tem que vir da Europa. Adolf Hitler era do Oriente Médio? Adolf Hitler era um tipo do anticristo. Adolf Hitler era do Oriente Médio? Napoleão Bonaparte era quem? Era do Oriente Médio? Tudo era da Europa. Tudo era da Europa. Então, irmãos, é 23 de abril. 22 para 23 de abril. Mais provavelmente dia 22 de abril. Então, o que é que acontece, irmão? Tudo indica que o filho varão também vai nascer agora. Não é só por causa desse sinal que está correndo lá nos Estados Unidos agora, não. Olha lá. Pode aproximar essa imagem, irmão, para os irmãos verem. Aí, ó. Então, tudo indica que vai nascer agora. Não é só por causa desse sinal lá, não, irmãos. Porque em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Aqui está dizendo assim: por isso Iau ia abandonar os judeus, ia começar a trabalhar com a igreja, até o tempo que aquela que está grávida da igreja dê a luz ao filho varão. Então o restante dos seus irmãos voltará para a nação de Israel. E aí o que acontece? Quando você interliga isso aqui com Abraão, a história de Abraão, lá fala que Abraão com 75 anos foi para a terra de Canaã. E aqui está nos mostrando aqui que o restante dos judeus só vai voltar para a terra de Canaã depois que aquela que está grávida der a luz ao filho varão. Abraão representa a volta desses judeus. Abraão nasceu no ano de 1948. Israel nasceu no ano de 1948. Abraão, com 75 anos, subiu para a terra de Canaã. Israel agora está com 75 anos. Está na hora dos remanescentes de Israel, que está no mundo inteiro, voltar para a sua terra. Porém, aqui está dizendo que eles só vão voltar depois que o filho varão nascer. Então, tudo nos mostra que ele vai nascer agora, porque agora Israel está com 75 anos. Em maio, Israel completa 76. Aí já sai fora. Então, tudo indica que o filho varão do Apocalipse 12 vai nascer agora, este ano, na Páscoa, em abril. Então, irmãos, deixa eu só ver aqui o que eu posso passar para os irmãos aqui. E aí, eu falei em vários vídeos lá que no dia do nascimento do filho varão, no dia que o filho varão estiver nascendo, vai passar o planeta X. Talvez seja até por isso que está sendo marcado um X em cima dos Estados Unidos.
E aí eu falei que esse planeta, eu lancei vídeos, eu falava assim, ó, Nibiru, quando ele passar, esse astro passar, que foi falado por Carlos Munhoz, quando ele passar, ele vai arrebentar com a Rússia, porque ele vem trazendo detritos e as suas pedras vai ser jogada em cima da Rússia. E na mesma hora é que vai acontecer o arrebatamento, na hora da guerra de Gog, o filho varão será tirado. E nessa mesma hora que ele estiver passando, eu ainda falei que ele iria passar e ele poderia causar a erupção do vulcão chamado Yellowstone, que eu lancei vários vídeos, desde 2017, lá atrás, lá, nós estamos mostrando que os Estados Unidos têm que quebrar e ele vai ser totalmente, ou praticamente quase todo destruído. Não todo, mas praticamente quase todo destruído com a erupção do vulcão Yellowstone. Talvez seja por isso que na revista The Economist, aquela revista de 2017, que aparece um Macron grande na capa e o Donald Trump sentado atrás do Donald Trump, a Casa Branca cheia de mato. Se o irmão quiser aproximar aí, pode mostrar. A Casa Branca cheia de mato. Por quê? Isso aí está falando de abandono total, destruição dos Estados Unidos. Então, lá atrás, eu lembro que eu fiz um vídeo, vou até passar ele agora para vocês verem, só um áudio, onde eu falo que os Estados Unidos seriam destruídos. Eu ainda vi e falo assim, eu não sei se vai ser guerra ou se vai ser pelo Yellowstone. Mas eu creio hoje que vai ser pelo Yellowstone, porque vai ser pela mão do Criador. Então, eu creio que ele vai usar esse astro e vai dar um terremoto na Terra inteira quando ele estiver passando, porque eu creio que vai haver um terremoto na Terra inteira. E vulcão nenhum não vai parar dentro da Terra, não. Vai ser tudo cuspido para fora. Vou colocar um vídeo para vocês. Nas Escrituras está dizendo que as 7 cabeças são 7 reis. Esses reis foram imperadores que governaram o Império Romano e que há de governar. Vai surgir o último imperador agora, o imperador romano. Vai surgir o último agora, que é o anticristo, filho da perdição. Então não são 7 reinos, são 7 reis. A Escritura é bem clara em mostrar que são 4 reinos que vai governar o mundo. E isso está retratado na imagem de Nabucodonosor, no sonho que ele teve. A cabeça era o Império Babilônico, os braços eram os Medo-Persas, o ventre da estátua a Grécia, as coxas da estátua o Império Romano e os dedos da estátua agora o Império Romano ressurgindo novamente. Então veja bem, não tem nada a ver com Império Otomano. Não existe 7 reinos, existe 7 reis. Agora reinos são só 4. O Império Romano vai voltar novamente na forma dos dedos da estátua. E o que eu quero trazer para as pessoas aqui? Eu quero trazer o seguinte: veja bem, esse Império Romano ele está para ressurgir a qualquer momento. Ele vai surgir lá na Europa. A Europa vai mandar no mundo novamente. A Europa já se levantou lá. Macron já criou um exército lá com 10 países. Então tudo já está preparado. Só falta o que agora? Só falta a queda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que cair para que a Europa mande no mundo, para que o quarto reino que está em Daniel 2 e Daniel 7 surja. Se os Estados Unidos não cair, não tem como o quarto reino surgir. Então a queda dos Estados Unidos está iminente. Eu creio que dentro deste ano, até o início do ano que vem, os Estados Unidos vai cair. Vai cair os Estados Unidos e vai cair também a Rússia. As 2 maiores potências do mundo vai cair. A China não, porque a China ela vai ficar até o final. A China está no Apocalipse 16, ela vai estar do lado do anticristo. Ela vai estar na guerra do Armagedon. Mas é necessário que os Estados Unidos caia. A Rússia vai cair na guerra de Gog. Vai cair a Rússia e os Estados Unidos também tem que cair. Por quê? Porque sempre foi assim. Caiu o Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor, para surgir o Império Medo-Persa. Depois caiu o Império Medo-Persa para surgir a Grécia. Depois caiu a Grécia para surgir o Império Romano. Agora o Império Romano vai surgir novamente na forma de 10 países, liderado pelo Anticristo, o filho da perdição. O Anticristo já está na Terra, tudo já está pronto. Então agora eu não sei como os Estados Unidos vai cair, se é o dólar que vai cair, a economia dos Estados Unidos vai quebrar. Eu não sei se é uma guerra que vai destruir os Estados Unidos. Eu não sei se alguns países vai bater de frente com os Estados Unidos, ele será destruído. Ele não vai ser todo destruído, mas vai ser praticamente quase todo destruído. Eu não sei se será um catástrofe como aquele vulcão Yellowstone, mas os Estados Unidos vai cair. E é aí que vai vir a guerra de Gog, a guerra de Ezequiel, capítulo 38 e 39, aonde a Rússia será destruída
com os impérios muçulmanos ali, com a Turquia, com o Irã, com a Síria, o Iraque, que serão destruídos. Esse pessoal que está falando em Império Otomano aí, o islamismo vai ficar em frangalhos na hora que Israel arrebentar com a Rússia, o Irã, a Turquia e a Síria. O islamismo vai ficar em frangalhos. É aí que o anticristo surge. É aí que o filho da perdição vai surgir com 10 países dando poder para ele. E nós estamos vendo tudo acontecer. Então aí, irmãos, tem que cair. E a maior potência hoje é os Estados Unidos. Então esse X aí que IAL está marcando aqui, pega aqui, ó. Primeiro foi em 2017, aqui. Depois foi agora aqui, para cima. IAL está fazendo um X em cima da grande águia, mostrando que o juízo dele está vindo para cima dos Estados Unidos. Ele vai arrebentar os Estados Unidos. E eu acredito que vai arrebentar com Yellowstone. E aí o que acontece? Quando nós olhamos a história na Bíblia, Nabucodonosor, ele parou numa encruzilhada. Ezequiel capítulo 21 fala sobre isso. Quando Iau queria castigar Israel pelo seu pecado, pelas suas blasfêmias, pela sua imundícia, quando Iau queria limpar, purificar a terra de Israel, ele enviou Nabucodonosor. E Nabucodonosor parou em cima de uma encruzilhada e depois tomou a decisão e foi para cima de Israel. Então, Iau nos mostra que logo depois dessa encruzilhada aí, vem o juízo dele. Ele vem arrebentando com tudo aí, ó. Nabucodonosor parando em cima da encruzilhada e depois partiu para cima de Israel e arrebentou Israel para purificar a terra. Por quê? Hoje nós sabemos que os Estados Unidos se tornou um país satânico. Lady Gaga, Iron Maiden. É só pessoal satanista que é aquelas músicas ali, ó, louvando a Satanás. Hoje eles não permitem mais nem ler a Bíblia. A Bíblia, eles eram acostumados, as crianças, a ler a Bíblia nos colégios. Foi proibido ler a Bíblia nos colégios, não pode ler mais. Eles aprovaram a lei do aborto, aprovaram a lei de homem casar com homem. Se tornou um país satânico. É tanto que está colocando imagens. Vou colocar até um vídeo deles colocando imagens de Satanás lá dentro da cidade lá. Y una estatua inspirada en la adoración al diablo se convirtió en el detonante perfecto entre una secta satánica y las autoridades en Minnesota. La agrupación demandó a la municipalidad por violar sus derechos constitucionales. Ailet Zuluaga nos amplía. La adoración al diablo volvió a enfrentar una secta satánica con las autoridades en Estados Unidos. Esta vez, la agrupación Satanic Temple acudió a los tribunales en Minnesota para demandar a la ciudad de Belle Plaine por no permitirle colocar un monumento inspirado en sus creencias. Hail Satan! El cofundador de la secta, Malcolm Jerry, acusó a la municipalidad de quitarle sin ninguna explicación lógica el permiso otorgado hace 2 años para erigir la estatua en una zona pública. Who swore to uphold those values. Jerry insistió que la gente de la ciudad tiene todo el derecho de estar en contra del monumento, pero no de violar los derechos civiles de la agrupación. He designed us for eternity. La polémica inició en el 2017 cuando las autoridades locales dieron el visto bueno para la colocación de la imagen de un soldado rezando sobre una lápida marcada con una cruz. Sin embargo, la comunidad puso el grito en el cielo al considerar que la silueta violaba la separación entre la iglesia y el Estado. Por el momento, el caso se encuentra en manos de un juez federal que deberá decidir si permite que la estatua sea colocada en este lugar. E aí, irmãos? É um país terrível. Olha os filmes de guerra, do Rambo, Arnold Schwarzenegger, violência, bagaceira. Então, esse país já chegou no limite. E Al vai arrebentar com tudo. E aí, o que acontece? Ele vem e traz, primeiro ele vem e traz o aviso de que o juízo dele está chegando. E aí eu creio que esse X aí, logo após, no dia do 8 de abril não, mas logo depois, eu acredito que vai estar chegando aí o planeta X, que vai fazer o Yellowstone entrar em erupção, os Estados Unidos vai cair. E Al vai arrebentar os Estados Unidos, porque eu creio que... Por que eu estou falando isso? Porque já surgiu o pessoal aí falando aí, ó, como planeta X ou Nibiru é conhecido. Então, o que acontece? Já tem um pessoal falando aí que esse sinal que vai acontecer agora, dia 24 de abril, vários pregadores falando aí que é o sinal de Jonas. E eu concordo plenamente.
Eu vou mostrar para os irmãos por quê. Porque no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 29, diz assim: como a multidão se aglomeraram, começou a dizer, essa geração má procura sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Se você pegar o capítulo 11, versículo 16, diz assim: outros, para pô-lo à prova, pediam um sinal vindo do céu. Eles pediam um sinal vindo do céu. E Yahshua falou: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, para essa geração má e adúltera. Só que a escritura não para só naquela época. Nós sabemos que o sinal de Jonas representava a ressurreição de Yahshua no terceiro dia, porque Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe. Mas só que a escritura não para ali. Ela é um livro que está sempre atualizando. Aquela profecia foi para aquela época? Foi. Mas é para a nossa época hoje também. Igual Yahshua falou, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi na época de Noé, será também no final dos tempos. É isso que ele está querendo dizer. Então, da mesma forma que o sinal se viu para aquele povo lá na época dele, ele falou, uma geração má e adúltera pede um sinal do céu. E ele virou e falou, não será dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Por quê? Porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Está registrado no livro de Jonas. No livro de Jonas fala que ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, na barriga da baleia. Então, o que acontece? Esse eclipse está relacionado com dia e com noite. É o dia que se torna noite. Então, tudo bate. Esse sinal, nós cremos realmente que é o sinal de Jonas para os nossos dias atuais. Por isso que falou, nos dê um sinal do céu. E Yahweh vai dar agora para essa geração. É esse eclipse aí. O sinal de que ele está vindo para arrebentar com os Estados Unidos. Por quê? Porque Jonas foi levantado. Eu vou até mostrando a imagem aí. Jonas foi levantado. Aí, pode aproximar aí, ó. Mas o que acontece? Irmãos, vai olhando aí que daqui a pouco eu explico. Jonas foi levantado para poder pregar na cidade chamada Nínive. Falando o quê? Que o juízo do Eterno estava vindo se eles não se arrependessem. Os Estados Unidos não se arrependeu e nem vai se arrepender. Mas aí, o que acontece? O que tem a ver isso aqui com o sinal de Jonas? Porque aonde vai passar o próximo eclipse agora subindo para cima, igual eu mostrei no quadro aqui agora, subindo para cima aqui, o irmão mostrou aí, ó, formando o X, ele vai passar em cima dessas cidades. E a primeira é Jonas, olha o nome da cidade, Jonas. Segunda cidade, Nínive. Nínive é onde? É onde Jonas pregou. Coloca aquela outra lá, irmão. Você colocou essa aí, ó. Jonas, Nínive, a outra é Rapture, depois Nínive, Nínive de novo, Nínive 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque 7 vezes está mostrando o juízo do Criador chegando. E é o nome da cidade aí que o eclipse vai passar por cima. Nínive. E o nome da primeira? Jonas. Jonas foi pregar onde? Em Nínive. Mostrando o quê? Que o juízo do Eterno estava chegando sobre aquela nação, sobre aquela cidade de gentios. Os Estados Unidos representam as nações do mundo. Ele representa as nações do mundo. Por quê? Porque a maior potência do mundo é os Estados Unidos. E lá hoje tem uma cidade lá que ela é conhecida como Las Vegas, a cidade do pecado. Então, o juízo do Eterno vai vir sobre os Estados Unidos. Olha aí essa capa que o irmão colocou aí para os irmãos verem aí, ó. O que está escrito? O eclipse solar de 8 de abril lançará a escuridão em 7 cidades dos Estados Unidos. 7 cidades. Olha o nome delas, chamadas Nínive. São 7 cidades chamadas Nínive. E Al está nos mostrando que é o sinal de Jonas para a nossa época, que ele vai arrebentar os Estados Unidos. E logo depois da cidade de Nínive, o irmão mostrou aí, o que está escrito lá? Uma cidade chamada Rapture. Vamos colocar de novo aí, ó. Olha o que está escrito lá. Rapture. O que significa Rapture? Arrebatamento. E ela está nos mostrando que o arrebatamento vai acontecendo, vem o juízo dele sobre a cidade de Nínive. Aí, ó, o significado de Rapture. Rapture significa arrebatar, arrebatamento. E aí ele colocou o X em cima dessa cidade, Rapture, marcando ali o arrebatamento. Tem que acontecer o arrebatamento do filho varão, para depois vir o juízo do Eterno sobre os Estados Unidos. Eu vou colocar um vídeo aí agora para vocês verem aí um vídeo aí, um clipe aí, um vídeo aí, mostrando aí, falando aí desse eclipse aí dos Estados Unidos e no final o arrebatamento. Look at this. We are looking at the constellations Virgo and Leo. And boy, do I recognize this one right away. This is the 12-1 revelation sign. And there appeared in the sky, in the heavens, a woman clothed
with the sun, the moon at her feet, bearing a crown of 12 stars, 9 of which being the constellation Leo, and the other 3 comprising Mercury, Venus, and Mars. This exact placement happened September 23rd, 2017. Something else that happened in 2017 was the first of a triad eclipse. The first eclipse happened August 21st. The second one occurred this year, October 14th. And then the third one is coming April 8th, I think. All 3 of these paths create 2x marks the spot, of which this coming year, 2024 of April, eclipse will move through Palestine, Texas, and Palestine, Ohio, marking an X in both Texas and Ohio. This was a revelation sign that happened back in 2017. This was when Jupiter was in the womb of Virgo. This year, however, if you go back and look at the Stellarium app, you'll see that there was an asteroid called Child 4580. There's an asteroid that Virgo was pregnant with, and the asteroid's name is Child. Aí ela está interligando aí o sinal de 2017 lá, que eu acabei de falar aqui, com o eclipse dos Estados Unidos. Aí a capa aí, ó. Coloca a capa para os irmãos verem aproxima, aí, ó. A bandeira dos Estados Unidos, o X, a mulher do Apocalipse 12. Está mostrando, irmão, que está tudo interligado. O filho varão vai nascer já colado nesse sinal aí, ó. Logo depois desse sinal aí, nasce o filho varão. É isso que está mostrando aí, e aí a pessoa pega no ar na hora. Então, o que acontece, irmão? Eu quero mostrar um outro vídeo, não sei se o irmão vai achar aí, que no finalzinho tem um arrebatamento, mas falando desse eclipse nos Estados Unidos.
irmãos puderam ver aí, ele só errou num detalhe, que ele falou que é na Páscoa de Israel. Não, é antes da Páscoa. A Páscoa começa no dia 22 de abril. E o eclipse é dia 8 de abril. Só nesse detalhezinho que ele errou. Mas o que acontece, irmãos? Esse sinal, então, eu acredito piamente que é o último sinal. É o sinal de Jonas. É o último sinal para nós. É o último sinal mostrando o que está para acontecer. É o último sinal antes do arrebatamento do filho varão acontecer. É o último sinal antes da guerra de Gog acontecer. É o último sinal antes da última semana de Daniel ser aberta. É o último sinal antes da tribulação começar. É o último sinal antes da destruição dos Estados Unidos. Então eu acredito que esse é o último sinal que o Eterno está dando. Não vai haver outro sinal depois desse. Por isso que tudo interliga com esse calendário aqui, ó, fechando 6.000 anos em 2031. Então, o que acontece? Tem até aí Por que eu creio que é o sinal de Jonas? Vou colocar aí aonde o eclipse está acontecendo. Ele está acontecendo só em cima de constelação de peixe. Em cima da constelação de duas constelações que contém peixe. Vou colocar na tela para vocês verem a imagem aí. O irmão vai colocar na tela. Vou mostrar para vocês verem. Então, aí, ó. Pix aí, ó. Aí 2 peixes aí, ó. É aí que acontece. E essa constelação aí, ela tá junto com a constelação de Cetus. Quer ver? Coloca aí para os irmãos verem, irmãos. Cetus. Isso aí eu tirei tirei o print do programa estelar aqui, onde ocorre o eclipse. Aí, ó, a outra constelação lá, chamada Cetus. Olha lá, as duas estão juntas. Então o eclipse acontece em cima dessas duas constelações. O que significa Cetus? Se o irmão colocar o significado aí, que ele coloca aí, irmãos. Cetus significa baleia. Aí, ó, Cetus é um nome de origem grega, que significa baleia ou monstro marinho. É aquele que engoliu Jonas. Ou seja, não fala lá, nos pregadores não prega a baleia que engoliu Jonas, o monstro marinho que engoliu Jonas. Então, Ial está nos mostrando com todas as letras que esse sinal é o sinal de Jonas para nós e mostrando para Laodiceia que ela vai entender isso também na tribulação, que esse é o sinal de Jonas, o último aviso que ele está dando antes de arrebentar com os Estados Unidos e antes da tribulação começar. O irmão pode colocar a imagem de novo aí da cidade aí para nós ver o nome da última cidade, lá no finalzinho, a listra lá. Ó. É Jonas, depois Nínive, depois vem Rapture, e Nínive aparece 7 vezes, e a última lá é Arca. É Arca. Uns falam que é o nome de uma cidade, outros falam que é aquela arca que foi construída e o eclipse vai passar em cima dela. Outros falam que é o nome de uma cidade. Mas o que importa é que está aí. Ó. A última aí é Arca. Os irmãos lembram de quê? Arca de Noé. O Ial está nos mostrando. Começa com Jonas, anunciando na cidade de Nínive. Depois vem Rapture, arrebatamento. A última, Arca. O que veio depois lá que Noé entrou na arca? O juízo do Criador. Ial arrebentou com toda a humanidade, mandando o dilúvio. Então, Ial desenhou e escreveu tudo para nós, detalhes por detalhes, nesse sinal aí. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Foi dado aonde agora? Vai ser dado no céu, dia 8 de abril. E aí, meus irmãos, eu acredito que agora acabou. Não tem para onde correr. Esse aí é o último. Os irmãos podem ver que Noé entrou dentro da arca e ficou 7 dias lá dentro. Ial vai lá e coloca 7 cidades chamadas Nínive. 7, mostrando que o juiz está chegando. E aí ele vai e coloca 7 cidades com o nome de Nínive e depois ele põe lá na frente Arca, a última. O que mais que nós queremos? Ele desenhou para nós. Jonas, ele está falando, Jonas foi pregar na cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a cidade de gentios, povo pagão. Estados Unidos representa a cidade dos gentios, a nação dos gentios, o país dos gentios. É o maior país mundial economicamente, é o líder dos países mundiais. Então, é ali que vem a bagaceira toda. E aí, Ial desenhou Jonas, Nínive, Rapture e Nínive 7 vezes e depois Arca, falando, o juízo vai chegar e eu vou arrebatar a igreja dos fiéis e o pau vai torar na terra. Então, o que acontece, irmãos? Se eu pegar, hoje eu creio que nós já estamos dentro do sinal de Jonas. Eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque se eu pegar essa questão aí da igreja de Filadélfia, pregando aí de 12 de março a 12 de março de 2017, que tem um documento aí, ó. Foi o primeiro vídeo que eu lancei. Vamos colocar na tela de novo, para nós pôr aí.
eu peguei lá, o primeiro vídeo que eu lancei foi O Fim Está Próximo. Não, o outro, irmão, a outra capa. O primeiro vídeo que eu lancei, isso aí, ó. O Fim Está Próximo. Foi o primeiro vídeo que eu lancei na internet. O Fim Está Próximo. Tá vendo aí, irmão? Se eu pegar aí, ó, isso aí foi 12 de março. Os irmãos entrar lá, os irmãos vão ver lá. Tá lá, o dia que foi lançado. 12 de março foi lançado esse vídeo aí. E aí agora, 12 de março de 2024. Fechou o ciclo. E aí, eu tô pregando igual Jonas. Jonas estava pregando ao fim, vai vir aí. Se vocês não se arrepender, não se converter. E aí, eles se arrependeram, o Eterno tirou a ira dele. Nós sabemos que os Estados Unidos não vai se arrepender e vai ter que cumprir o Apocalipse 12. E aí, o que acontece, irmãos? Então, 12 de março. Fechou agora, 12 de março. Se eu pegar 12 de março e for até dia 22 de abril, sabe quantos dias dá, irmãos? Dá 40 dias no prego. Então, eu acredito que o Eterno está nos dando um alerta através disso aí. Dia 12 de março para 22 de abril, são 40 dias no prego. E Jonas falou o que quando ele entrou dentro da cidade? Se vocês não se arrependerem daqui 40 dias, o juízo do Eterno vai vir sobre vocês. Então, eu fechei o ciclo agora, em 12 de março. O primeiro vídeo foi lançado em 12 de março. E aí, o que acontece, irmão? A examinação, eu estava lá com a revista mostrando a data, mostrando a chegada do anticristo. Estava lá, mostrando a data aqui, coincidindo lá em cima no céu. Eu não acredito que seja coincidência nunca. É Ial, mostrando todas as coisas. O apóstolo Shaul foi o primeiro mensageiro da era de Éfeso. Nós sabemos que são 7 eras, irmão. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Aqui, ó. Éfeso, Paulo, Esmirna. Alguns falam que é Irineu, Pérgamo. Eles falam que é Martim, o mensageiro. Tiatira, Columbo, Sardes, Martim Lutero, Filadélfia. Depois vem Laodiceia. Então, 3 aqui é fácil de se identificar. O mensageiro de Filadélfia, o mensageiro de Sardes, que é Martim Lutero, e o mensageiro de Éfeso, apóstolo Paulo, apóstolo Shaul. Nós estamos fechando agora a pregação de Filadélfia. Fecha-se a era da graça e o arrebatamento dela acontece, ela vai para a glória. É a igreja fiel, é o filho varão, é o nascimento do filho varão, vai para a glória. Por isso que eu acredito que esse sinal é o último sinal que algo está dando para nós. Então, quando eu falo para os irmãos, dia 12 de março agora, vai lá nesse vídeo aí, entra lá e coloca lá, o fim está próximo ao Luiz Ferreira. Você vai achar esse vídeo, você vai ver lá que eu publiquei ele em 12 de março. Do dia 12 de março agora, eu fiz as contas, de 2024, a 22 de abril são 40 dias. Então, eu acredito que nós estamos vivendo dentro do sinal de Jonas já. Nós já estamos dentro desse período dos 40 dias. Só aguardando chegar o dia 15 de abril, 22 de abril, para nós sairmos fora. Então, pegando daí até lá, é o tempo. Eu acredito que é o tempo do Criador Deus. E aí, irmãos, então, só para nós fecharmos aqui, eu vou colocar um documento na tela aí. Aqui, ó. Vou até apagar aqui. Isso aí foi a irmã lá da Europa, lá que mandou para mim. Eu falei, concordei plenamente com ela, que Noé, no ano 601, vou colocar o documento na tela aí, os irmãos vão ver aí. Bate certinho. Aqui, ó, aproxima aí, irmão. Noé tinha completado 601 anos, no primeiro dia do novo ano, tá vendo aí? E aí, Noé levantou a cobertura da arca e viu que a terra estava seca. Noé, irmãos, ele é uma tipologia de Yaush, por isso que ele é chamado de justo. Então, Noé foi quem introduziu aquele povo que estava com ele na arca em um novo mundo. Em que ano? No ano 601. E Yaush vai introduzir o seu povo no milênio, numa nova terra, quando completar 6001. Aí, ó, documento na tela aí, aproxima aí, 6001 completo, em 2031. Tá vendo aí? Então, uma tipologia exata, tremendo, sim, que a irmã mandou, lá da Europa, mandou para mim. Aqui agora, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Só para nós concluir, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, irmãos. Vou até ler aqui. Jonas, para encerrar, é o sinal de Jonas, então vamos terminar no livro de Jonas. Terminar essa live no livro de Jonas.
Jonas, capítulo 3, versículo 6, diz assim, vou ler do versículo 1. A palavra de Yahweh foi dirigida a Jonas a segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhes a mensagem que eu te disser. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra de Yahweh. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de marcha. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. Pregou então dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os homens de Nínive creram no Criador, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cingiu-se com pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei, Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei, e de seus grandes homens e animais, gado, graúdo, miúdo, não provarão nada. Eles não pastarão e não beberão água. Ele proclamou um jejum total. Então eu vejo que isso é para nós. Vamos jejuar agora até chegar o dia do arrebatamento. O rei de Nínive reconheceu que tinha que se arrepender, buscar o Criador e entrar em jejum. Até os animais, nem eles podiam comer e nem beber água. Ele falou a cidade toda e até os bichos, não é para dar água e nem alimento. Nós, todo mundo, vamos fazer um propósito diante do Criador do Universo para que nós possamos alcançar a sua compaixão. Assim é nós, irmão. Nós temos que entrar em jejum e consagração agora para que nós possamos escapar de tudo isso que há de vir sobre o mundo inteiro e estar de pé diante do Filho do Homem. Fica na paz do Yahweh, irmãos.